BAP, que é o candidato à presidência do Flamengo para 2025, disse que não confirma, não confirma Felipe Luiz como técnico do Flamengo para 2025. E Felipe Luiz pede renovação de Gabigol. É isso mesmo, o Zico coloca o dedo na ferida e fala sobre Tite e Gabigol. E também Diego Ribas no Flamengo. Tudo isso nós vamos conversar rapidinho depois da nossa vinheta. Roda ela aí. Flamengo! Salve, salve, torcida do Flamengo, salve, salve, nação rubro-negra, que bom estar com vocês nessa manhã de terça-feira, né? Manhã de falar sobre o Flamengo, trazendo as notícias que a gente sempre traz de manhã, né? Tudo sobre o Flamengo. Lembrando vocês que nós temos vídeos todos os dias, de manhã e à tarde, trazendo as atualizações, fora as nossas lives que a gente também faz aqui no nosso canal. E já quero agradecer a todos vocês, o carinho de todos vocês aí, de todo o Brasil, que tem dado uma atenção especial a gente, tem se inscrito no canal, tem dado like. Muito obrigado a todos vocês aí, que vocês têm sido assim uma parceria muito grande sobre isso. O engraçado, gente, antes da gente entrar nos assuntos mesmo, eu fiquei pasmo com o Neto, ali no programa Os Donos da Bola, né? Eu fiquei, às vezes, bate um negócio assim no Neto que a gente não sabe. Eu não entendo algumas situações que o Neto coloca. Uma hora ele vem e rasga o verbo pro Flamengo, outra hora ele vem. Eu já falei que isso é um amor enrustido, né? O Neto sempre quis jogar no Flamengo. Agora ele veio com a história, debochando o seguinte: aí, hein, Flamengo arrebentando, o Flamengo dando de tudo. Que vergonha, aquele pênalti que deram ali contra, né, jogando ali contra o Bahia, que o Michael, né, suspeito ali de ter tomado um soco. Que vergonha, o Flamengo precisa disso, um pênalti. Sabe por quê? Porque ele sabe da questão do jogo contra o Internacional também no final de semana passada, agora domingo, em que, né, deram um pênalti para o Corinthians ridículo, né? Igual o pênalti lá contra o Flamengo que não deram. Vocês lembram disso? Contra o Corinthians? Então agora ele está vindo com essa desculpa. O Neto, cara, não é para ser levado muito a sério. A gente sabe disso, né? O Neto não é para ser levado muito a sério. E aí ele veio dizendo que é uma vergonha agora. Não é uma vergonha o que fizeram com o Corinthians? Deram lá o pênalti pro Corinthians? Igualzinho, né? Ao Hernanes, né, o zagueiro lá, que quando o Bruno Henrique cabeceia, ele faz um bloqueio com o braço. A mesma coisa o Corinthians fez com o Internacional, e aí deram o pênalti, chamaram o VAR. Cuida, Neto, pensa direito, Netão. Estão querendo salvar a pele do Corinthians, custe o que custar, para eles não descerem para a Série C. A verdade é essa. Vergonha foi o pênalti que o Corinthians teve para bater, que foi replay lá do pênalti, né, contra vocês mesmo, que o juiz não apitou. Então, vamos devagar, Netão. Devagar com a bola aí, porque você sabe que teu time tá uma bola murcha do caramba. Meus amigos, que papo é esse de Diego Ribas no Flamengo? Bom, rolou uma foto, essa daí, ó, que vocês estão vendo aí, né, nesses dias de folga aí que o Flamengo está tendo, junto com o time, né, voltam a treinar amanhã no Ninho do Urubu, pensando já no jogo contra o Fluminense, pelo 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, e já pensando também na preparação para o jogo da volta contra o Corinthians na Neoquímica, dia 20. Bom, e aí o Diego Ribas foi lá, se encontrou, jogaram juntos, campeões pela Libertadores 19 e 22, campeões brasileiros juntos 19 e 20, campeões da Copa do Brasil. Então uma dupla sempre que deu certo, ou seja, dois xerifes. E aí, vocês lembram a cogitação ali de Felipe Luiz como técnico do Flamengo? Graças a Deus se realizou. E aí todo mundo pedindo. Diego Ribas podia ser auxiliar, podia fazer parte da comissão técnica.
do Felipe Luiz, isso seria uma ótima ideia. Mas o Felipe Luiz deixou bem claro que isso foi cogitação da torcida, que nada tem planejado em situação com a diretoria do Flamengo, que isso não existe de fato, que o Diego Ribas, ele é comentarista da TV Globo, entendeu? E seria um grande prazer, óbvio, o Diego Ribas participar da comissão técnica do Felipe Luiz. 2 craques que ganharam 5 títulos juntos, né, fora os cariocas. Então isso seria, lógico, uma bênção divina para que eles ficassem juntos ali, né, no comando do Flamengo. Mas não tem nada a ver, por enquanto isso é só especulação, muito mais da torcida, como eu gostaria de ver. Né? Ia ser muito bonito. E ele fala que entrou em conversa também com o Rafinha, que foi o lateral direito do Flamengo, que está se aposentando agora em dezembro. A gente até falou dessa notícia. E a situação é que pode ser que o Rafinha se integre à comissão técnica do Felipe Luiz. Agora, seria bonito o Rafinha e mais, né, o Diego Ribas. Seria, assim, excelente. Mas isso é cogitação, não há nada definido, não há nada que o Diego Ribas está chegando no Flamengo, é mais uma cogitação. Mas o Felipe Luiz deixou bem claro o seguinte, meus amigos, que futuramente ninguém sabe. Quem sabe, ano que vem, isso pode vir à tona e Felipe Luiz até falar com a diretoria, provavelmente qual será a diretoria, né, que tomará conta do próximos mandatos aí do Flamengo como na presidência, conversar na integração aí, quem sabe aí, de Diego Ribas no Flamengo. Eu gostaria muito. Sinceramente, eu gostaria muito. E você, coloca aqui, você não acha uma boa, que é uma boa aí Diego Ribas vir, se integrar ali também com o Rafinha e fazer uma comissão técnica de primeira? Eu seria apoiador e dava o meu carimbo e assinava embaixo. Ia ser excelente, a verdade nua e crua essa. Meus amigos, Zicão, o maior ídolo do Flamengo, né? Em uma entrevista lá, ele realmente resolveu falar. O Zico, ele não precisa esconder nada. É o maior ídolo do Flamengo até os dias atuais e vai ser, meu amigo, até o findar do mundo, o Zico vai ser o primeiro, o maior ídolo da torcida do Flamengo. Tivemos outros ídolos, tudo bem, mas o Zico é marcante, é o símbolo, é o carimbo do Flamengo. Então ele resolveu falar que o problema do Gabigol era com o Tite. Ele foi bem claro, ele deixou claro, como eu sempre dei essa opinião aqui também, quem acompanha a gente aqui, eu sempre opinei sobre essa relação da rixa. Ah, não, que Gabigol vinha jogando mal? Vinha jogando pessimamente mal, mas com a chegada do Tite, a verdade é como o Zico falou, a rixa entre Gabigol e Tite de fato existia. Não podemos esquecer e não podemos tapar o sol com a peneira. Que a situação existia de fato, isso é lógico. Mas ele chegou também e falou que o Gabigol, sim, tem condições de renovar com o Flamengo. É um ídolo, vem de um tempo ruim no Flamengo, de umas condições ruins no Flamengo, vem, mas que o Zico acredita sim que ele pode dar a volta por cima, ainda mais com a chegada de Felipe Luiz, que mudou o astral, mudou o cenário do Flamengo. O Flamengo voltou a ter o DNA de Flamengo, e não aquela coisa, aquele sangue miguado, aquela paradas cardíacas que nós tínhamos. Então o Zico diz que sim, com o Felipe Luiz, certeza que o Gabigol pode sim voltar a ser aquele jogador. Ah, os 100%? Talvez não. O tempo passa e tudo mais, mas que ele possa assim melhorar bastante a relação entre Flamengo e Gabigol e voltar a jogar. E o Zico falou o seguinte, claro que ele não concorda. O que o Gabigol errou foi quando o Flamengo foi campeão da Libertadores, em cima do trio elétrico pelo Tite não ter convocado ele para a seleção brasileira na última Copa. Ele subiu em cima do trilho e a torcida junto com ele começou aquele xingamento direcionado ao
ao Tite. Ele falou bem claro e bom som que o Gabigol errou nessa situação. Agora, ele também disse que, investir camisa de outro time, como do Corinthians, que ele colocou e outras coisas, isso não tem nada a ver. Ele mesmo disse que já colocou um uniforme, né, no time rival, que a gente sabe que foi o Vasco. Então, ele disse que essa questão não tem nada a ver, é uma questão que não envolve, né, o amor que o Gabigol e a vontade que ele tem de permanecer no Flamengo. Mas que ele também falou o seguinte, que com a chegada do Tite, além da rixa, o Tite não utilizava o Gabigol, devido a todas as questões que nós falamos. Quando utilizava, era 15, 20 minutos no máximo, e isso não dá nenhuma condição do jogador se desenvolver. Ainda mais quando, meus amigos, ele vem já de uma fase ruim, e aí piora, entorna o caule. Então o Zico disse que tem esses dois lados, mas ele defende o Gabigol, dizendo que vai reassumir, vai melhorar muito com a chegada de Felipe Luiz. A verdade é, se o Zico tem moral para falar, o Zico, nosso galinho de Quintino, nosso ídolo da nação rubro-negra, tem moral para falar, e ele falou justamente o que a gente sempre bateu o martelo aqui no nosso canal. A verdade nua e crua é essa. Meus amigos, Felipe Luiz, né, disse e pede a renovação do contrato, ainda falando de Gabigol. Gabigol é assunto aí agora, galera. Gabigol é o assunto, porque o ano está acabando. Gabigol tem aí mais 2 meses e alguns dias de contrato com o Flamengo, né? E agora há a grande possibilidade do Gabigol renovar o contrato com o Flamengo, assim como o Braz colocou aí. É como se fosse um casal que está brigado, mas ninguém quer separar. Ou seja, ele quis dizer que o Gabigol gosta do Flamengo, quer permanecer do Flamengo, e o Flamengo entende, né, a figura que o Gabigol representa para o Flamengo, e de tudo que o Gabigol já deu para o Flamengo. Bom, e aí o Felipe Luiz já deu o seu veredito e disse o seguinte, que pretende sim e quer e está pedindo à diretoria do Flamengo que olhe com carinho, com atenção para a renovação de Gabigol. Tanto é que ele falou que o objetivo do Felipe Luiz, dele no Flamengo, né, é a questão de levantar o astral do time, o time que estava caído, perdido e que é uma grande seleção. E ele disse também que o intuito dele, prioridade dele também é recuperar o Gabigol, e ele disse que vai conseguir. Gabigol e outros jogadores também que estavam muito apagados no time do Flamengo. Então a questão é saber, eu até acredito que já há no bastidores uma conversa de 3 anos de contratos, né, um salário não tão elevado, né, porque agora Gabigol declarou que quer ficar, o astral dele melhorou, mas agora a gente quer ver também a atuação dele dentro de campo, o que ele vai mostrar aí com o Felipe Luiz. A verdade é essa. Agora, isso aí pode pesar feio para o BAP. Porque o BAP, que é candidato, né, para a disputa da presidência do Flamengo aí nos próximos 3 anos, né, as eleições agora dia 9 de dezembro, final do ano, o BAP declarou que não sabe se vai ficar com o Felipe Luiz, né, em 2025. Eu acho que foi uma declaração forte. Ele veio com a seguinte questão, que o Flamengo errou muito, essa diretoria errou muito em contratar técnicos acima de técnicos, atrás de técnicos, e o Flamengo tem um péssimo desenvolvimento. Então o Felipe Luiz foi chamado como um técnico interino para tentar recuperar o Flamengo, né, que seria até o final do ano. Porém, a diretoria do Flamengo estendeu isso e não é mais como interino. O Felipe Luiz, ele é técnico do Flamengo com contrato até 2025, ou seja, 1 ano e 2 meses o Felipe Luiz fica como técnico já assinado pelo Flamengo. E o BAP achou isso um absurdo, até porque é um desrespeito, porque não se sabe qual é a diretoria que vai assumir o clube no ano que vem, né? Não sabe se a diretoria concordaria com esse contrato, né? Mas ele disse que mudando, sendo eleito, ele vai ver
o andamento de Felipe Luiz e vai conversar tete a tete com o Felipe Luiz. Eu acho que o cara vai mexer. O BAP, tu estava indo bem, filho. Você estava indo bem. Mas eu acho que isso pode fazer você perder pontos. Agora, vocês imaginem, ele disse ainda, pergunte à nação rubro-negra se eu não estou certo. BAP, vou dizer para você com toda sinceridade, 99,9% da torcida do Flamengo vai dizer que você não está com a razão. Se a torcida do Flamengo toda votasse com essa declaração, BAP, você perderia certamente as eleições. Que coisa, hein? Nós estamos numa situação, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Tá difícil. Mas aí o BAP deu o exemplo do Fernando Diniz, que assinou com o Bahia somente até o final do ano para ver como ele vai se comportar com o time do Bahia. E ele ainda falou, e lá não está havendo troca de presidência, eles tiveram uma atitude correta, assim como o Flamengo deveria estar. Então ele não deu a certeza se continuaria com Felipe Luiz em 2025. Cara, eu acho que ele está mexendo aí, está metendo a mão num vespeiro. E isso pode complicar. Isso pode complicar muito a questão aí da reeleição, não, desculpa, da vitória do BAP para a presidência do Flamengo. Agora é uma questão que a gente vai ter que acompanhar, vai ter que analisar e não adianta, pessoal. A gente só vai ter essa questão, essa certeza após o próximo presidente, a próxima diretoria do Flamengo assumir o clube e aí, infelizmente, é que nós vamos ver as diretrizes que eles irão tomar. Inclusive, ele falando, ele tomando posse, ele vai mudar essa questão ali, na lei do Flamengo, que não é para tomar essa atitude desvaradamente na questão de somente quererem ganhar voto. Aí eu pergunto a você, o que você acha? O BAP está certo ou o BAP está errado? Para mim, eu fico com Felipe Luiz, mas gostaria muito de ouvir a sua opinião. Voltamos mais tarde com atualizações sobre o nosso Flamengo. Não deixe de ajudar o nosso trabalho. Conto com vocês, pelo carinho de vocês. Obrigado. Salve, salve, torcida do Flamengo. Salve, salve, nação rubro-negra.